2 horas e 44 minutos e vamos falar da repercussão efetiva no mercado financeiro. Logo que começaram a circular as notícias de que Pedro Parente tinha saído da Petrobras, a Bolsa de Valores tratou de interromper os negócios com as ações da empresa, já prevendo uma movimentação muito pesada, porque sabia da expectativa na semana passada, só com a especulação da saída dele, as ações já tinham tido uma queda muito forte e hoje não seria diferente. Mas teve aquela acomodação, vieram as explicações, a nota oficial da Petrobras, para que pelo menos se entendesse a situação, mas não adiantou muito. Agora as ações da estatal estão caindo mais de 13%, já chegaram a registrar queda de mais de 15%. A Bolsa, que é o índice Bovespa, que é uma média das cotações das ações mais negociadas, sobe 0,59%. Dólar também sobe 0,47%. Cotação de venda do comercial em R$ 3,754. E agora nós vamos ver a visão de mercado financeiro sobre essa situação. Estamos à linha com o economista Jason Vieira, da Infinity Asset. Jason, boa tarde. Boa tarde, Denise. Bom, você foi o primeiro a comentar comigo a saída de Pedro Parente hoje, quando a notícia saiu. Primeira mão, Jason, a sua avaliação. Notícia não é boa, Denise. Infelizmente, nós temos agora um contexto de insegurança jurídica, insegurança de contratos no Brasil. Esse risco contratual é grande, mas esse contexto também precisa se equilibrar com a questão da política de preços. Essa política de preços da Petrobras agora, ela não pode ser mexida e, de alguma maneira, seria importante que o próximo presidente tivesse o mesmo compromisso que se teve anteriormente. Então, o contexto agora, por isso que o mercado também teve uma reação mais forte agora de manhã, chegou a cair mais de 1%, chegou a cair 26% das ações da Petrobras e agora aliviou um pouco. Os possíveis nomes que estão pipocando no mercado são nomes que são considerados positivos, mas ainda existe muita dúvida. Mas, por enquanto, são principalmente técnicos da própria Petrobras, alguém da direção da estatal. Exato, está faltando um pouco a questão política, né? Porque os dados mais positivos em relação à questão, efetivamente, a questão econômica se resolve. Agora, a questão política, porque Pedro Parente ele tinha o poder de poder tomar decisões dentro da Petrobras, sendo que houvesse uma influência dessas decisões por conta de políticos do lado de fora. Então, temos aí uma situação positiva na questão técnica, mas a questão de poder político aí fica um pouco mais difícil. 2h51, voltamos a falar com o Jason Vieira. Jason? Oi. Oi, a gente falava, eu questionava você, antes da nossa interrupção aí da ligação, se você acha que uma política em que o governo mude a tributação de acordo com as oscilações de preços para tentar amortizar aí o impacto pode dar resultado, pensando no ponto de vista de credibilidade. Na prática até ele conseguiria segurar talvez os preços, mas a confiança. Poderia haver uma política de alteração flutuante dos preços conforme grandes oscilações, obviamente. Imaginando que há uma média de preços e a partir de oscilações muito grandes dentro desse espectro, essa taxa iria variar nesse contexto. É possível se criar alguma coisa assim, mas ao mesmo tempo demonstra que nós estamos passando por um período em que se repensou tanto o Brasil no sentido de reformas, de modernização do país, de avanço do país para uma economia de mercado, e agora estamos discutindo tabelamento de preço de frete, tabelamento de preço de combustíveis, ou seja, tudo isso é uma sinalização de um retrocesso muito grande para o país. Talvez não estejamos tão preparados assim para entrar no primeiro mundo como nós queríamos no passado. O retrocesso é um ponto importante dessa política reformista que Temer tentou levar adiante. Ele conseguiu alguns avanços, mas na verdade a gente vê que a política do atraso continuou muito presente, né? Principalmente quando vemos membros do governo, muito recentemente, pedindo a cabeça de Pedro Parente. Uma situação que beira o ridículo que nós passamos aqui no Brasil agora. Imaginar que não se tem compreensão de mecanismos de mercado. Essas pessoas também não entenderam que os Estados Unidos, a Europa, a Ásia, todos passaram por uma movimentação semelhante. A única crítica que eu sempre fiz no passado recente em relação à política de preço da Petrobras é que, dadas as oscilações da moeda brasileira, dado vamos dizer assim, a exposição que o Brasil tem como mercado emergente em relação ao real comparativamente ao dólar, talvez a política diária não fosse a melhor. Uma política talvez de uma oscilação semanal ou, vamos dizer, bimensal, seria talvez, quinzenal, digamos assim, seria a melhor política, porque aqui no Brasil se tem uma política, infelizmente, já de algum tempo, dos postos de gasolina absorverem muito rapidamente as elevações de preço, mas não transmitirem tão rapidamente as quedas. Isso é notório, todos nós já vimos isso
praticamente quando vamos abastecer, que a gente ouvia, caiu o preço, mas a gente nunca via isso acontecer na bomba. Então, talvez esse tenha sido um erro cometido, mas não a política de preços em si. A política em preços ajustadas é a política de paridade internacional e deveria ser mantida porque é uma empresa que, na sua essência, é estatal, mas é uma empresa de capital aberto, é uma empresa de mercado e, como vocês estavam até agora há pouco, é um executivo de mercado. É exatamente alguém que conseguiu colocar uma credibilidade nas ações da Petrobras, na atuação da diretoria da Petrobras, com repercussão no exterior aqui no Brasil, né? Ele merecia um voto de confiança, em princípio, do ponto de vista de eficiência administrativa. A política de preços, o que chegava para o consumidor, acho que era uma responsabilidade mais do governo, né? Exato. Eu acho que o grande atraso que nós vemos no Brasil é talvez o que incomodou tanto a Petrobras é exatamente ela não poder ter sido mais utilizada politicamente. Talvez esse tenha sido o grande incômodo de uma parcela bastante significativa dos grupos políticos aqui no Brasil e de que ela era uma fonte, até por alguns considerada inesgotável, infelizmente não era, mas ela era uma grande fonte de recursos para o ciclo político local. Passada a Lava Jato e agora com a entrada de Pedro Parente, foram dois eventos muito importantes na reviravolta da empresa. Ela saiu de valores muito baixos no passado para um ciclo de recuperação e agora vamos esperar a escolha do novo presidente, entender o potencial desse novo presidente para manter a política de preços, para ver se ela vai retomar o seu ciclo de altas. Certo, ouvimos o Jason Vieira, que é economista da Infinity Asset. Jason, muito obrigado, uma boa tarde. Obrigado, boa tarde a todos.